Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer diminuições sem deixar buracos com 6 dicas práticas. Vamos lá! A dica número 1 é para você usar agulhas que tenham um tamanho ideal para a linha que você está usando. No caso dos amigurumis, é muito importante que o ponto fique muito fechadinho para que o enchimento não vaze. Então, para que você tenha esse ponto fechadinho sem buracos, sempre vá até a linha, vá lá no pacote da linha e procure essa instrução de que tamanho de agulha de crochê eles indicam. Aqui nesse caso, eu estou usando a amigurumi da Círculo e eles indicam a agulha de 2 a 4 milímetros. Então eu uso o mínimo aqui, ó. Algumas pessoas usam até uma menor, mas eu, por exemplo, que tenho ponto muito apertado, eu uso o mínimo. Se seu ponto é mais frouxinho, se você usa uma tensão normalmente mais frouxinha, dá até para você usar aqui uma menor do que a indicação. O ideal é que ao pegar a linha assim, ó, com o ganchinho, a linha preencha todo esse buraquinho que tem aqui abaixo do gancho, sem sobrar e sem sobrar também muito gancho, muito espaço vazio no gancho. Esse é o tamanho ideal que você vai usar para o amigurumi, tá? Você pode perceber aqui, ó, que a linha está ocupando todo o buraquinho do gancho sem sobrar muita coisa. Isso significa que é um tamanho ideal. A segunda dica é sobre como fazer essas diminuições. Algumas pessoas ensinam a pegar a correntinha da frente no primeiro ponto e a correntinha de trás no segundo ponto. Vou mostrar aqui com a agulha de tapeçaria. Fica sobrando essa alcinha aqui, ó. Então a diminuição fica um pouquinho mais aparente. Eu uso essa técnica de pegar no primeiro ponto a da frente e no segundo a de trás quando eu tô fazendo algo que é importante ficar bonito na frente e atrás, tá? Quando vai ser visto dos dois lados. Aí eu uso essa técnica. Do contrário, eu sempre faço a diminuição pegando as alças da frente. Então, a primeira da frente, a segunda da frente, e aí eu faço a laçada. Essa é a melhor maneira de fazer a diminuição de maneira que ela fique mais invisível. A terceira dica que eu vou te dar é sobre o tamanho dos pontos. O que faz a diminuição ficar mais aparente ou menos aparente é ela ser uniforme em relação aos outros pontos que você faz. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo normal, outro ponto baixo normal, e agora eu vou fazer uma diminuição. Você pode perceber que na hora de fazer essa diminuição, eu não aumentei a tensão e nem diminuí a tensão. Às vezes você pode achar que você tem que apertar para a diminuição ficar boa, mas isso é exatamente o que vai fazer ela ficar mais aparente. Quando você aperta, os outros pontos seguem de um tamanho normal, chega na diminuição, fica assim juntinho, apertado e aparece no ponto. Então, o importante é você parar e olhar o trabalho de frente para ver se as diminuições, olha só, a gente fez uma diminuição aqui e uma aqui. E você perceber se elas estão da mesma altura que os outros pontos que você fez. Se você faz ponto V, repara se o V tá igual, tá do mesmo tamanho. Se você faz ponto X igual ao meu, se você não sabe o que é a diferença de ponto V ou ponto X, clica aqui nos cards e eu vou deixar para vocês, para você entender melhor essa diferença de pontos, tá? Mas o importante é você ver se está tudo do mesmo tamanho, tá? Se a diminuição ficou do mesmo tamanho que os outros pontos. Se você olhar aqui certinho, ó, se você olhar, eu vou até pôr meu dedo atrás para você perceber. Tá vendo que essa primeira diminuição aqui, eu não mantive a tensão certa e ela ficou mais baixa que os outros? Isso vai fazer com que ela fique mais aparente. Já essa aqui que eu fiz agora, ó, tá vendo que ela tá exatamente da mesma altura que os outros pontos? Então ela vai ficar menos aparente. Isso só acontece quando você mantém uma tensão constante dos pontos. Olhando de cima também, você pode perceber. Aqui estão os pontos normais e aqui está a diminuição. Tá vendo que ele tá, o Vzinho que forma aqui em cima estão todos do mesmo tamanho? Isso faz com que fique mais uniforme o seu trabalho, faz com que a diminuição fique menos aparente. E aí a quarta dica está relacionada à tensão, que é manter a continuidade. Eu vou te mostrar o que acontece
em pontos baixos mesmo, sem nem fazer as diminuições, quando a gente não mantém a continuidade. Olha só. Eu fiz aqui os pontos, aí eu vou puxar porque eu vou parar para tomar uma água. Voltei, fui lá, tomei minha água e olha o que acontece com o último ponto, quando eu paro. Tá vendo que ele ficou frouxo? Ele tá muito mais frouxo que os outros? Então a dica que eu quero te dar é sobre isso, sobre continuidade. Parou, não tem problema parar, lógico, você não vai começar e nunca mais parar para poder ter continuidade. Mas parou, o que você faz quando voltar? Desmancha o último ponto. Tá vendo que o outro tá normalzinho aqui, apertadinho? Desmancha o último ponto e segue a vida. Porque se você fizer uma diminuição e parar para descansar, olha só o que vai acontecer com ela. Ela vai ficar ainda mais frouxa, ainda mais se você guardar o trabalho, ó, e mexer bastante nele, ela vai ficar ainda mais frouxa. E aí, se você for continuar, vai estar uma confusão aqui, ó, tá vendo, ó? Olha só, como ela tá muito frouxa e com buraco. E ainda em relação à continuidade, é importante o ponto seguinte em relação à diminuição, tá? É importante que haja continuidade também de tamanho. Tem gente que acha que tem que trazer ele torto assim, ó, bem torto assim, ó, para ficar muito perto da diminuição. Mas olha o que acontece quando eu faço isso. Ele fica muito pequenininho esse Vzinho. E aí acaba que isso vai dar deformidade no seu trabalho. Tá vendo? Dá até para ver que tá formando um buraco aqui já. O que a gente precisa evitar, então, é que esses Vzinhos fiquem um grande, um pequeno, um grande, um pequeno. Eles precisam ter todos o mesmo tamanho. A quinta dica é para você ter cuidado em relação às diminuições. A maioria das receitas vai te dar a diminuição alinhada. Por exemplo, vamos olhar aqui nessa parte reta do trabalho. A receita vai te dar 5 pontos, uma diminuição. Depois ela vai te dar lá 4 pontos, uma diminuição. E aí as diminuições vão ficar uma em cima da outra. Não é o caso aqui porque é um trabalho reto. Mas se uma ficar exatamente em cima da outra, vai criar linhas no seu trabalho que você não quer que estejam lá. Você quer essa aparência uniforme, certo? Então minha dica é, toda vez que o número de pontos entre as carreiras for par, eu divido ao meio esse primeiro intervalo. Então, por exemplo, vamos supor que agora é para eu fazer 6 pontos e uma diminuição. 6 pontos e uma diminuição, 6 pontos e uma diminuição. O que eu faço? Eu começo aqui, faço 3 e uma diminuição. Aí eu faço 6, uma diminuição, 6, uma diminuição normal. No final vai sobrar 3. Então 3 novamente, 3 PB. E aí fica aqui, ó, eu comecei deixando só 3 e aqui no final só 3. Mas o intervalo aqui vira 6, entendeu? Porque mudou aqui de uma carreira para outra, né? Mas ficou contínuo, 6 pontos e uma diminuição. Não vai dar deformidade, não vai ficar torta a bolinha. Eu só tô dividindo isso para que em algumas carreiras a diminuição fique alinhada. Nas carreiras ímpares eu faço normal. E aí o que acontece? Se a carreira é par, vamos supor que aqui está o início da carreira. Se a carreira é par, a diminuição está aqui. Se ela é ímpar, está aqui. Aí é par, volta para cá. Ímpar, volta para cá. E nisso fica muito mais uniforme, porque as diminuições não ficam alinhadinhas. Eu fiz a mesma coisa aqui nos aumentos, tá? Pode ver que não formou aquelas linhas do hexágono, sabe? Que normalmente formam. Então eu fiz, por exemplo, se a carreira eram 4 pontos um aumento, eu fiz no começo 2, um aumento, aí eu segui 4, um aumento, 4, um aumento, 4, um aumento. Lá no finalzinho eu fiz os outros 2 que faltavam. E aí na carreira que é 5, não. Na que é 5 eu faço normal. 5, um aumento, 5, um aumento, 5, um aumento. E a minha última dica é em relação a buraco, cuidado com o marcador. Você já fez a tensão correta, super consistente, tudo do mesmo tamanho, tomou cuidado com isso, usou a agulha correta, mas sua linha pode ser que seja muito fininha. Não é o caso aqui, essa linha é super proporcional a esse marcador. Mas em alguns casos não vai ser. E aí, quando você colocar o marcador, vai formar um buraco aqui onde você colocou ele. Então, se você está usando a Anne, por exemplo, esse marcador gera buraco sim, tá? Tem que tomar muito cuidado. Se você está usando linhas mais finas ainda, como a Clea, vai formar buraco se você usar um marcador assim. Então, a minha dica é, se você não consegue manter só na contagem e se perde,
usa uma linha fininha, tá? Então você pega, por exemplo, a Clea e coloca no meio da trama aqui para marcar o ponto que você tá. Não use o marcador de plástico, que talvez seja muito grosso e pode deixar buraquinho. Tá vendo que aqui não fica, ó? Ele fica imperceptível onde eu coloquei ou tirei o marcador, mas principalmente nas carreiras aqui em cima, já na hora de fechar a bolinha, o marcador pode sim gerar buraco. Então, muito cuidado, prefira usar uma linha muito mais fina. Se você estiver usando a Clea, que mais fina que ela não vai ter no crochê, né? Ela é bem fininha mesmo, usa uma linha de costura. E essa linha de costura não vai marcar o seu trabalho. Ou você pode ir na contagem mesmo, tá? Se você já tem experiência, vai na contagem, esquece o marcador que também dá certo. Nessa bolinha aqui eu apliquei todas essas dicas que eu falei para vocês e olha só como ela finaliza sem buracos nas diminuições. Fica bem parecido aqui com o começo, tá vendo? Com os aumentos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dica de como deixar seus amigurumis mais bonitos. Tchau, tchau!